Vou falar para vocês um assunto que é muito polêmico, porém pouco discutido. São as assimetrias cranianas. Vocês devem ter ouvido falar, a famosa cabecinha torta. Ou seu filho pode ter tido, ou está apresentando, ou algum amigo, algum bebê de algum amigo de vocês pode estar apresentando também. E eu preciso falar sobre isso, porque uma das minhas missões é informar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as assimetrias cranianas. Aqui tem um crânio que representa um crânio de um bebê, de um recém-nascido. É natural que esse recém-nascido apresente um crânio mais arredondado. Quando isso não acontece, ou seja, quando ele tem algumas deformidades, nós vamos chamar isso de assimetrias cranianas. E algumas possibilidades. Por exemplo, ele pode apresentar a cabeça mais achatadinha na parte de trás, que nós chamamos de braquicefalia. Ele pode apresentar uma cabeça mais alongada, o que nós chamamos de dolicocefalia, ou até mesmo uma cabeça mais amassada em um lado e comprida desse mesmo lado, e o contrário do outro lado, que nós chamamos de plagiocefalia, que é uma cabeça em paralelogramo, torcida. Quando existem essas possibilidades de assimetrias, pode impactar muito no desenvolvimento do bebê. Não só o desenvolvimento motor, sensório ou até mesmo intelectivo, cognitivo. Por quê? Porque o cérebro está crescendo em meio a um crânio. Então, se ele tiver qualquer barreira, ele pode aumentar a pressão intracraniana e afetar aquela região do crânio. Isso é uma pequena possibilidade. E outras também que a ciência ainda não conseguiu nos mostrar, mas a gente acredita muito que, por exemplo, escolioses, dores de cabeça, alterações corporais como um todo podem advir de problemas cranianos. Então, nós precisamos, dentro da osteopatia, avaliar o crânio do bebê para entender como que está a gravidade desse problema. Se é leve, se é moderado ou se é severo. Isso tudo para tomada de decisões. O que nós usamos como ferramentas hoje para poder avaliar? Por exemplo, aqui ó, nós temos o craniômetro, que é um instrumento, um tipo um paquímetro, que ele vai nos dar algumas medidas do crânio, nós vamos fazer alguns cálculos, jogar em uma fórmula para saber como é que está o formato desse crânio e qual o tipo de assimetria. Por que nós usamos esse instrumento? Para tomada de decisão. Ou seja, como que eu vou tratar esse bebê e qual que é o prognóstico desse bebê, como que ele vai evoluir. Então, a depender da gravidade do caso do bebê, nós temos tomada de decisões terapêuticas diferentes e também um prognóstico diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Se vem um bebê, por exemplo, aqui com braquicefalia do tipo moderada, eu vou precisar ter algumas tomadas de decisões, como por exemplo pedir o reposicionamento. Então esse bebê, naturalmente, ele vai ter que ficar com a cabecinha ou mais para um lado ou mais para o outro e menos tempo com a cabeça apoiada nessa região posterior. E a gente vai encorajar os pais também a fazerem bastante o tummy time, que é o tempo de bruço, deixar ele de barriguinha para baixo. Isso vai fazer com que a cabeça achate menos e o próprio cérebro tenha força para poder descomprimir esse crânio e fazer com que haja o formato mais natural. Isso, por exemplo, é um caso que nós estamos falando entre leve e moderado. Agora, se esse bebê apresenta essa mesma braquicefalia do tipo severa, nós temos que ter alguns caminhos a seguir. Por exemplo, eu preciso levá-lo ao neurologista para que a gente possa analisar as suturas cranianas, que são essas divisões entre um osso e o outro, e também as famosas moleiras, que nós chamamos de fontanela, para saber se elas já nasceram fechadas ou não, que é uma condição que nós chamamos de crâniosinostose ou crânioestenose. Então, se ela já nasce grudadinha, o crânio ele acaba torcendo para aquela região. Então, é um cuidado neuropediátrico que se fazer. Então, não é um trabalho somente do osteopata. E em casos muito severos também, a gente acaba aconselhando o uso da órtese craniana, que é o famoso capacetinho. Então, existe um cuidado muito importante com as assimetrias, como, por exemplo, o reposicionamento, a terapia manual, no qual a gente comenta bastante que é a osteopatia, e também o uso da órtese. Para tanto, eu dependo da decisão terapêutica, mas também o apoio dos pais. Por quê? No final, quem vai decidir tudo isso serão os pais. Se ele está de acordo com o tratamento, se ele vai de fato cumprir as obrigações deles como pais em relação ao reposicionamento, ao tummy time, se ele vai investir de fato no tratamento, ou até mesmo se ele vai optar em fazer o uso da órtese em casos nos quais são indicados. Não necessariamente a gente vai indicar todos os bebês a usarem a órtese. Existem casos e mais casos, e a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e divulgue isso para que mais pessoas conheçam sobre as simetrias cranianas, porque é algo que acontece muito e poucas pessoas sabem.